Olá, amigas e amigos que curtem, que gostam do do nosso Cena Legislativa. Eu vou tratar aqui de um dos temas mais espinhosos, mais controversos e mais interessantes da análise política, que é avaliação de governo. Todos os governos municipais, estaduais, os governos, as gestões do governo federal, acabam muitas vezes, tanto em períodos eleitorais quanto no exercício da gestão, fazendo sondagens de avaliação de governo, que é para saber como a população está percebendo as ações daquela gestão, em termos de obras, da posição do próprio gestor. E por que isso é importante? Primeiro, para fazer uma avaliação da comunicação do governo. O que é que a gente tem, não só no Brasil? Em muitos casos, você tem administrações produtivas, eficientes, que não se comunicam bem. E, em muitos casos, também a gente tem avaliações de governo negativas, mesmo com aquelas gestões com produção, com realização. Então, isso é muito importante para mudar rota, para avaliar secretários, para avaliar investimentos, o posicionamento do próprio gestor. E nem preciso dizer para vocês que em período eleitoral, de ano de eleições, essa avaliação de governo ela se torna ainda mais impactante. Por quê? Porque já se sabe que o administrador, o gestor, o prefeito, o governador, que tem uma boa avaliação, ele ou ela pode utilizar essa avaliação para impactar votos, para conseguir apoios na opinião pública, para fazer alianças. Quanto mais bem avaliado o gestor, maior capital político ele tem. Então, por isso que muitas vezes a avaliação de gestão, em muitos casos, quando a gente pega, por exemplo, cenários de reeleição, a avaliação de gestão é um dado importantíssimo. Quanto melhor avaliado, quanto mais bem posicionado está o gestor, mais chances ele tem de ser reeleito ou de eleger aquele seu sucessor ou sucessora. A gente sabe que, quando se trata de avaliação de gestão, uma série de fatores são levados em consideração. O maior deles é algo chamado percepção econômica. As pessoas avaliam, a partir da sua vida cotidiana, o que é que mudou no seu dia a dia com aquele governo, em termos de transporte público, de renda, de condições de trabalho, e isso reflete na avaliação de governo. É claro que, no ano das eleições, os gestores acabam investindo mais em comunicação institucional, justamente para melhorar essa avaliação, para ter uma maior visibilidade, mesmo sabendo que não tem como fazer tudo no último ano de governo. Então, o gestor ele tem que também dar explicações, porque quando ele se elege em cima de uma plataforma, né? Em cima de propostas muito concretas que seus opositores vão acionar. Então, aquilo que não foi feito deverá ser explicado. Então, a avaliação de governo é um dado importantíssimo. A gente tem que estar de olho nessas avaliações, porque elas vão dizer muito sobre os resultados eleitorais, né? Ou seja, que tipo de aliança vai ser feita, como é que os vereadores vão se apoiar ou não em determinado candidato, como é que vai ser o nível de entrosamento dessas alianças, o posicionamento dos partidos. Então, a avaliação de governo é um dado, é uma carta valiosíssima em período de eleição. E, claro, você vai ver e vai ouvir aqui no Cena Legislativa tudo que se refere às eleições de 2026, cenário eleitoral, candidaturas, posicionamento de partidos, avaliações e pesquisas, porque esse espaço é um espaço democrático de discussão transparente, ok? Vejo você no nosso próximo programa.